O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, a liturgia da palavra de Deus de hoje, sobretudo o Evangelho, nos traz uma reflexão muito pertinente, uma vez que vivemos tempos sombrios em relação a inúmeras religiões que vão surgindo por aí, e muitas delas se apegam à Bíblia para criticar a fé católica. Essa é a verdade. Se apegam na Bíblia como se a Bíblia fosse a única fonte para refletir a salvação, e não é verdade. A Igreja Católica, para os católicos, aliás, foi a Igreja Católica que traduziu a Bíblia. Foi São Jerônimo que recebeu do Papa a missão de colocar a Bíblia na mão da gente, inclusive dos protestantes. Se eles têm a Bíblia, eles agradeçam à Igreja Católica, porque foi um monge católico que traduziu a Bíblia, chamado São Jerônimo, que celebramos no último dia de setembro, que é o mês dedicado à Bíblia. Mas olha, hoje, justamente nesse dia, o Senhor nos traz esse evangelho que os protestantes se apegam para dizer: está vendo aí? Jesus não deu importância alguma à sua mãe. Então Maria é uma mulher qualquer. Maria poderia ser qualquer mulher. E a gente sabe que isso não é verdade. Nosso Senhor dá uma resposta um pouco desconcertante, óbvio, quando lhe informam que sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E contudo, Jesus logo em seguida estende a mão aos seus discípulos e diz: "Eis minha mãe e meus irmãos", como nos atesta o Evangelho de São Mateus, no capítulo 12, versículos 49 a 50. Agora você diz: "Padre, como compreender então este evangelho? Como não cair no protestantismo? Como não entender que os evangélicos têm razão?" Bom, em primeiro lugar, é necessário nos recordar do contexto em que ele está sendo inserido. Desde sábado passado, vemos que São Mateus quer transmitir o fato de que a pregação do Evangelho foi feita primeiramente para os judeus. Então, o Evangelho está falando para os judeus: "Ide em primeiro lugar as ovelhas perdidas da casa de Israel." Entretanto, meus irmãos, ele também nos mostra, a partir da citação do profeta Isaías, do exemplo dos ninivitas, da rainha do sul e do próprio Jesus, nos mostra o quê? Que Cristo quis, desde o início, desde o princípio, alargar as fronteiras
de um novo povo de Deus. Crescer o rebanho, abrir as portas, acolher a todos. Jesus quis que o povo de Deus crescesse. O povo de Deus do Antigo Testamento começou um grande ato de fé com quem? Abraão. Abraão, a quem Deus prometeu uma descendência tão numerosa quanto os astros do céu. Agora, inicialmente as pessoas interpretam que essa descendência seria verdadeiramente uma descendência carnal, de sangue, muitos filhos, família numerosa. Mas Deus queria que ela fosse construída a partir da fé de Abraão. Muitos que aderem à fé do nosso pai Abraão. E aí se torna uma grande família. Assim, chegada a plenitude dos tempos, nosso Senhor, para reafirmar o povo do Antigo Testamento, iniciou um novo testamento, com uma outra figura e com um outro ato de fé. Quem? O ato de fé de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Ora, não seria lógico entendermos que nosso Senhor quer a mesma coisa? Se com Abraão nosso Senhor não estava falando de laços sanguíneos, mas de uma numerosa multidão de gente que tivesse a fé de Abraão, alicerçada a sua fé num compromisso de largar, de sair, de deixar, na confiança, como teve Abraão. Sai da tua terra, Abraão, e vai para um lugar desconhecido. E Abraão deixou. Infelizmente, muitos refletem a descendência de Abraão erroneamente. Filhos, parentes de sangue, não é verdade. Deus queria que o povo nascido daquela fé fosse numeroso, uma fé robusta, corajosa, capaz de sair, capaz de deixar, capaz de enfrentar tribulações, como o próprio Abraão enfrentou. Então, uma grande descendência não quer dizer sanguínea ou consanguínea. A mesma coisa Jesus fala no Evangelho de hoje em relação ao ato de fé da Virgem Maria. Nossa Senhora gerou por mistério e milagre o Divino Espírito próprio de Deus, ou o Espírito de Deus. Nossa Senhora gerou no seu ventre Deus. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Isso quer dizer o quê? Com a mesma substância. Consubstancial ao Pai. O ato de fé da Virgem Maria abriu portas para que Deus entrasse em nosso mundo e nos salvasse da morte eterna, pois os evangelhos atestam que estávamos condenados. E Ele nos salvou, Ele veio nos salvar, Ele veio nos resgatar, Ele veio nos tirar das mãos de Satanás. É aqui justamente o ponto de chegada do evangelho de hoje. É aqui que precisamos entender, sermos membros do Filho gerado. E aqui percebemos o motivo de Jesus ter dado aquela resposta desconcertante para justamente salientar que não são os vínculos de carne que geram o povo de Deus, mas a fé de todos aqueles que realizam a vontade divina. Eis aqui a serva do Senhor. E Maria, com seu sim, deu origem a este novo povo de Deus, o Novo Testamento, o povo da nova aliança.
E a vontade do Pai, meus irmãos, é que creiamos em seu Filho Jesus Cristo e que permaneçamos ao seu corpo místico, com Ele, que é a sua igreja. Isso fica muito evidente. O fato de Jesus querer um povo apostólico, o fato de Jesus querer uma nação santa, isso fica muito evidente que Jesus escolheu para serem o fundamento da Nova Jerusalém, homens que tinham fé em Cristo. E o que vemos também em Maria, a mãe, geradora desse novo povo, é isso que nós vemos nela. A mãe que gerou o povo da nova aliança, porque gerou o Filho de Deus. Ela gerou o novo povo. É por isso que nós devemos pedir a Deus a graça de realizarmos sua santa vontade e de nunca nos esquecermos que é na fé e não no sangue que nós somos gerados. É na fé, não é no sangue. É na fé que somos gerados e não no sangue. Mas uma fé apostólica, uma fé corajosa como a de Abraão, como a de Maria. Meu pai, minha mãe, meu irmão é todo aquele que ouve a minha palavra e põe em prática. É assim que entendemos o evangelho de hoje, sem dizer que Jesus desmereceu sua mãe e todos aqueles que ali estavam. Pelo contrário, ela em primeiro lugar fez surgir a nova geração, o novo povo. Creiamos na palavra de Deus a partir daquilo que a Santa Igreja nos ensina. E não deixemos nos enganar por qualquer espécie de doutrina estranha, como surgem por aí. Hoje nós refletimos também sobre a vida de Santa Brígida da Suécia, co-padroeira de toda a Europa. Um pouquinho da história de Santa Brígida para nós entendermos por que o padre celebrou Santa Brígida e não o tempo comum. Que importância tem essa mulher? Todo santo da Igreja Católica tem importância para nós, porque tem algo na sua história que fala da nossa fé. Portanto, Santa Brígida abraçou com sua vida 3 estados de vida: esposa, mãe e religiosa. É algo excepcional. Foi princesa e mendiga. Parece contraditório. Andou na nobreza e andou na pobreza. Casada e freira. Como isso acontece? Tudo na mesma vida. Casou-se e viveu como nobre durante 20 anos. Teve 8 filhos e educou todos os 8 filhos na fé. Quando seu marido morreu, abandonou a nobreza e ingressou em um mosteiro. E lá foi viver a sua vida religiosa, a pobreza, como Santa Rita de Cássia, por exemplo, e outras na história da igreja. Jesus, na oração, ensinou a Santa Brígida a devoção dos 7 Pai Nossos. O que significa os 7 Pai Nossos? Um caminho de oração profunda e reparação, convidando-nos a meditar sobre os sofrimentos de Jesus. A devoção dos 7 Pai Nossos consiste em quê? Rezar 7 Pai Nossos, Ave Maria e Glória ao Pai, meditando nas principais dores que nosso Senhor sofreu. Jesus promete, como prometeu a Santa Brígida,
a todos que praticarem essa devoção durante 12 anos, em primeiro lugar, que não terão que passar pelo purgatório. Em segundo lugar, aceitaria no coro dos mártires como se estivessem derramando o seu sangue pela fé. Terceiro, conservaria 3 almas dos seus parentes na graça santificante, conforme sua escolha, e as almas dos seus parentes até o 4º grau escapariam do inferno. E quarto, 1 mês antes de sua morte, ser-lhe-á dado o conhecimento dela. É o mais difícil. Imagina você saber que vai morrer. E por último, se por acaso aquele que vive essa devoção morrer antes dos 12 anos completo, o Senhor irá julgar como se fosse as condições cumpridas. Não perderia. É interessante. Não tem nada de supersticioso, superstição. É interessante a revelação de Deus a Santa Brígida, porque ela deu tudo de si para levar o seu marido para o céu. Uma vida muito difícil, com certeza. Um homem rico, casando com uma pessoa menos rica naquela época, já era uma escrava, né? Sofreu muito no seu casamento. Mas ela conseguiu convencê-lo a abraçar a penitência, a continência, e o ajudou a se converter, a mudar de vida, e morreu convertido. Uma vez viúva ou enviuvada, Brígida dedicou-se de corpo e alma à vida espiritual, e foi assim a sua história. Mas o mais importante, guardemos na nossa memória, de Santa Brígida, é a sua intimidade com Cristo. Provou a cruz e provou também que toda mulher pode mudar os rumos da história, sem ter de renunciar à sua feminilidade e ao seu pudor, nem recorrer à rebeldia ou à violência. Santa Brígida é modelo de mãe, esposa e viúva. Que ela interceda pelas mães, pelas esposas e pelas viúvas que aqui estão, para que sejam cada vez mais, no chão que pisamos, um sinal do amor de Deus. Queremos rezar hoje e acolher os familiares do seu Anísio Dutra, que depois de leves correções pela enfermidade, fez a sua Páscoa. A morte é assim, ela tem a capacidade de nos separar de quem nós amamos. Lidar com a morte não é tão fácil. É bonito falar, mas lidar com ela, eu sei, é muito difícil. Mas neste dia, nós queremos falar para os familiares que a nossa tábua de salvação é Cristo. É nele que vocês devem se apoiar para viver o luto, porque o luto sozinho ele dói muito, mas o luto com Jesus recebemos cura, milagre, salvação e libertação. Que Jesus possa estar com os familiares nesse dia na oração diária para ajudá-los a vencer o luto. E ao nosso irmão desejamos e rezamos que ele encontre a paz eterna em nosso Senhor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.